iniciar uma série de reportagens falando sobre os principais fármacos usados pelos brasileiros em tratamentos de doenças infecciosas. Na série, falaremos sobre 2 fármacos bem populares, a tetraciclina e a eritromicina. Vamos abordar agora um assunto muito popular, que é o uso indevido dos medicamentos. Bactérias são velhas conhecidas da humanidade. Micro-organismos que estão em grande número no ambiente, no nosso corpo. Tem bilhões de bactérias. Boa parte dessas bactérias é do bem, ajudam o nosso organismo a funcionar. Um exemplo, elas atuam na digestão dos alimentos, mas algumas são causadoras de doenças. E aí entram os antibióticos. Em 2010, uma lei brasileira proibiu a venda de antibióticos sem prescrição médica. Passar no médico, né? Não sair tomando por conta. Cuidado, tomar por conta própria é perigoso. Os erros mais comuns é não fazer no horário certo. Então, por exemplo, um antibiótico que é de 8 em 8, você acaba não tomando nessas 8 em 8 horas. A segunda erro comum é parar antes da hora. Então, melhorou, então não preciso mais completar aquele tempo todo. E o terceiro erro mais comum é você guardar o antibiótico que sobrou. Se caso você tem uma nova infecção, você não procura um médico e acaba tomando o mesmo antibiótico. Deve, Fernando, porque quando você está com uma infecção aguda, não é a hora de você abusar do teu corpo, de você castigar o teu corpo com a bebida alcoólica. Além disso, o aumento da diurese, quer dizer, você urina mais quando bebe, você excreta mais antibiótico e você diminui o efeito dele. E ainda mais, existem alguns antibióticos que são estritamente proibidos de se consumir junto com álcool, que interagem. A tetraciclina é um medicamento que é administrado por via oral. E quando ela é administrado com o uso de suplementos nutricionais ou alimentos que contenham cálcio, ferro, magnésio, a sua absorção é dificultada pelo estômago. Por quê? Porque há um quelante no estômago que vai dificultar a absorção do medicamento por mais tempo. E agora vamos falar sobre outro medicamento muito popular, a eritromicina. Um estudo do Departamento de Farmácia Hospital Universitário de Hirosaki, localizado no Japão, em 6 homens saudáveis, descobriu-se que a ingestão de suco de toranja, juntamente com a eritromicina, aumentou a quantidade do fármaco na corrente sanguínea, em comparação com os indivíduos que ingeriram antibiótico com água. Ou seja, concluímos que houve uma superpotencialização do medicamento. Medicamentos e toranja muitas vezes são grandes inimigos entre si. O suco ou consumo puro da toranja fornece ao corpo certas substâncias, em específico as furanocromarinas, que bloqueiam a ação da enzima CYP3A4 no intestino delgado de forma irreversível. Essa enzima é encontrada nas paredes do intestino delgado, cólon e fígado. Diversas drogas são metabolizadas por essa enzima, processo que diminui a presença da mesma na corrente sanguínea. Ou seja, os medicamentos já são prescritos na medida certa, prevendo essa menor disponibilidade de medicamentos circulando pelo organismo do paciente. Caso a CYP3A4 tenha seu número reduzido, mais de uma mesma quantidade de medicamento sendo consumido irá direto para a corrente sanguínea, produzindo efeitos mais fortes e durando por maior tempo antes de ser eliminado do corpo. E esse efeito pode ser muito perigoso. Quanto maior o consumo da toranja, maior o número de enzimas CYP3A4 bloqueadas e maior a quantidade da droga sendo absorvida pelo corpo. Estudos já mostraram que esse aumento de absorção pode ser de até 700% em alguns medicamentos. Nesse caso, a quantidade do suco de toranja consumido deve ser grande e constante, mas pequenas porções, como um copo padrão de 200 ml, pode aumentar em até 3 vezes a absorção de certos medicamentos. E como o bloqueio da enzima é reversível, não importa se você bebeu o suco de toranja horas antes ou depois, ou até dias antes, porque as enzimas bloqueadas voltarão quando o intestino delgado produzi-las novamente, algo que pode demorar um pouco. Várias bulas trazem um alerta para evitar beber suco de toranja, mas, infelizmente, as pessoas costumam dar pouca atenção a esses manuais de segurança. Hoje trouxemos um convidado para abordar o uso da tetraciclina. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Eu queria saber por que motivo a sua dermatologista indicou o uso da tetraciclina. Bom, eu usei a tetraciclina para curar acne, né? Porque eu tinha acne. Usei durante 6 meses, né? Mas um dos efeitos colaterais, né? Teve meu ganho de peso, né? O apetite, aumentou muito meu apetite. E dentro desses 6 meses que eu usei ela, que eu usei a droga, engordei 10 quilos. E teve algum benefício? Diminuiu a acne? Não, diminuiu. Você Muito. conseguiu ver o resultado? Muito.
mas houve um efeito colateral, que foi o ganho de peso. Exatamente. Você indicaria esse medicamento? Não, o que eu indicaria é que procurasse um profissional, né? Como eu procurei, um dermatologista, que ele vai passar a prescrever o medicamento, né? Corretamente, eu Isso. entendo. Pelo que sabemos, você é um estudante de nutrição daqui da UNP e a gente Certo. sabe que há uma interação entre medicamento e nutrientes. Certo. Você poderia me citar algum alimento que haja essa interação com o medicamento a tetracyclina? Bom, não é muito aconselhável, né? Usar o leite, derivados e alguns tipos de carne, né? Certo. Obrigada pela sua presença, Matheus, por ter contribuído com a sua experiência como profissional. Encerramos agora o Jornal Virtual da UNP. Tenha uma boa tarde. Falha nossa. Hoje trouxemos um convidado que vai abordar o uso do medicamento tetracyclina. Olá, Guilherme. Ei, volta aqui, volta tudo de novo. Começa. Pode rir. Vamos. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Você poderia nos dizer por que a sua dermatologista... Começar de novo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Eu sei, conversamos que... Foi mal? Porque eu olho pra cara dele e vontade de rir. Vai, ela vai. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Eu gostaria de saber por que a sua dermatologista indicou a tetracyclina. Peraí. Peraí, de novo, vamos. Então, muito obrigada pela sua presença e por ter contribuído. Lá no... De novo. Vai. Mas a gente já tá todinha, tá? Esse aqui mesmo a gente tem. Vai.